Direto ao ponto. Oferecimento Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. A Prosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. E Atos Sementes. Juntos, vamos sempre vencer os desafios do campo. Olá, está no ar mais um programa Direto ao Ponto, o primeiro gravado neste ano aqui nos estúdios do canal Rural Mato Grosso, e eu tenho o prazer de estrear esse ano 2024 com ela, que é a Jerusa Reck, que é uma especialista, doutora aqui da AproSoja Mato Grosso. Seja bem-vinda, Jerusa. Obrigada, Glauber. Feliz 2024 para você. E a gente está aqui para responder todos os questionamentos e ficamos à disposição. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado, porque realmente a gente tem muita coisa para falar. Eu queria primeiro que você falasse para a gente sabe que a gente entrou a gente está passando, né, como dizer assim, não dá para final de ano ser muita comemoração, principalmente do setor agrícola, né, porque a gente está aí com dificuldade de colheita. Quem começou a colher cedo geralmente colhia a médias altíssimas, e as piores são as primeiras colhidas, né, 12 sacos, 8 sacos, 15 sacos, enfim. Né? E aí toda essa história, esse clima muito complicado, chove, mas um calor absurdo, né? Que eu falo, não é nem questão de chuva, né? Eu acho que é mais a questão de calor, né? Eu queria que você comentasse, você começasse o ano, né, comentando aí sobre como é que está essa situação na lavoura, em particular de Mato Grosso. Bom, essa safra, né, 23-24, ela realmente está sendo uma safra desafiadora, eu acho, né, para os padrões aqui do estado de Mato Grosso. Em conversa com os nossos associados, eu acho que é a primeira safra que eles estão passando por essas dificuldades. Então, a gente tem um cenário muito diversificado aqui dentro do estado, né? Nós iniciamos ali com chuvas no final de agosto e setembro, então o pessoal ali já começou a achar que aqueles acumulados seriam suficientes e que a gente manteria esses acumulados de chuva. E aí o pessoal já entrou no plantio logo no cedo, e aí em outubro nós tivemos uma redução muito drástica do volume acumulado, isso para o estado todo, né, no geral. A gente não foca em regiões porque é uma situação generalizada dentro do estado. E aí em novembro, né, a gente teve também uma redução do volume das chuvas, e no final agora do ano, dezembro, as chuvas voltaram, né, nessas últimas 2 semanas. Porém, as lavouras que haviam sido plantadas lá naquele início de setembro, elas acabaram ficando comprometidas. Uma outra coisa que agravou bastante a situação foram as altas temperaturas, né, associadas aos volumes muito baixos. Então, a gente teve muito problema de escaldadura, né, então se perdeu muita lavoura. De acordo com os dados do IMEA, foi o maior índice de replantio que se teve até hoje dentro do estado de Mato Grosso, algo por volta de quase 6% de replantio. Então, é uma taxa muito alta. Isso em virtude da pessoa plantar no pó, ou plantar e não chover mais? Isso, justamente você ter esses veranicos no meio e você ter um acumulado de chuva, semear com uma umidade favorável de solo, e depois você não ter uma continuidade, você ter um corte brusco das chuvas e a planta não conseguir se desenvolver. Então, isso também é uma coisa, né? Você plantou no tempo, e você tem um clima nublado, aqueles dias que geralmente final de ano dá muito, aqueles dias, aí uma coisa é você ver esse sol maluco que arrebenta tudo, e um calor absurdo. Isso, né? E uma coisa que a gente observou também, em relatos dos nossos associados, né, de todos os produtores, é o adiantamento de ciclo, justamente por isso. Né, a soja é dependente do fotoperíodo, então, quando a gente como nós tivemos dias, a maioria dos dias nublados, ensolarados e sem nenhuma nuvem, né, sem uma cobertura de nuvens, os ciclos acabaram encurtando. Agora, eu acho que esse encurtamento de ciclo tem muito a ver com o calor também, né? Também. Porque o que acontece? Você imagina, a planta, ela tem a natureza dela, e sim, é de sobrevivência, perpetuar a espécie. Isso. Então, ela vê aquele calor, ela fala assim, meu Deus, estou morrendo, né? Eu vou acelerar meu ciclo, né? Isso. E aí fica aquela... o que foi interessante, desculpa aí, assim, indo para a primavera, vou muito para essa região de primavera. E aí, quando eu passava ali em novembro, dezembro, você olhava, você não via defeito nenhum, sabe, Jerusa? Até quando a gente participou de algumas reuniões da ProSoja, eu lembro que ela falava, até o pessoal falou, não, ali primavera tá tudo bacana. Foi engraçado que agora, quando chegou no final de dezembro, que caiu a folha,
Aí você observa a planta, apesar de ter fechado o carreiro, que a gente chama, mas a planta ficou pitoca e baixinha, e pequenininha, né? Então aí fala, gente, que coisa, né? O que a gente observou realmente foi isso, uma redução drástica no porte de plantas, porque geralmente, né, você tem um período vegetativo, então como cortou a chuva e aliado às altas temperaturas, eu acho que é que nem você comentou, não é somente o fator redução de chuva, mas as altas temperaturas também fizeram com que as plantas adiantassem muito esse ciclo, tivessem uma fase vegetativa muito pequena, muito curta, e aí você observa plantas com 10, 15 centímetros, né, já prontas para colheita, porém com vagens ali, com redução do número de grãos. E uma coisa que a gente acredita que vai ter é realmente a redução do peso de 1.000 grãos, né, da massa de grãos. Isso vai ser. Porque muitas vezes você vê até a formação, vê a planta ali bonita, mas na hora de você colher é que realmente a gente vai entender qual vai ser a quebra que nós vamos ter, porque muitas plantas, durante o enchimento de grãos, faltou água, altas temperaturas, e isso faz com que a gente tenha muito abortamento de vagens e de flores, né? A gente observou muito isso lá há 2 anos atrás, se não me engano, de 2020 para 2021, no Paraná. Né? Foi um ano que eu acho que teve foi muito parecido, quer dizer, aquele clima de 2021 para 2022 veio de 20 para 21, veio para cá. Né? Porque eu lembro que eu rodei muito Paraná naquele ano e a gente observava exatamente isso, né? O ciclo mais curto e a planta menor também. E acontece ao contrário, muitas vezes. A gente vê, eu já na safra de 94, né? Eu observei que naquela safra de 94, falando bastante tempo atrás, né? Aí eu, imagina, 30 anos. Aí eu lembro que eu plantei, mas deu assim uma soja, coisa mais linda do mundo. Foi uma lavoura muito bonita, alta, era até para vender fazenda. Só que também aconteceu, só que daí o que aconteceu? A planta cresceu, só que depois na fase de enchimento de grão mesmo, cortou a água e deu calor. Aí só que é o seguinte, ficou aquela planta, a lavoura mais linda do mundo, só que não deu peso também. Só que cresceu. Né? A gente falava que era só de vender fazenda. Foi uma tragédia aquele ano também no Mato Grosso. Foi muito ruim também aquele ano, 30 anos atrás, né? Por virtude disso. Agora, você observou, né? A gente viu os relatos ali da ProSoja, o próprio IMEA, colheitas baixas. Agora, como é que está agora? A soja, que tem gente que plantou também muito cedo, né? Começou aquela coisa, vamos plantar cedo, né? Para plantar milho, plantou muito cedo e a gente prejudicou. Agora, essa soja que está um pouquinho mais tarde, que o cara plantou um pouquinho mais tarde, como é que está isso? A gente ouve relatos de algumas regiões, eu até passei, né? Eu tive a oportunidade de subir para o norte do estado agora nessa última semana, e a gente observa que algumas lavouras que foram semeadas um pouquinho mais tarde, elas, com as chuvas agora do final de dezembro, elas se recuperaram. Então, a soja também tem essa capacidade de recuperação, né, dependendo do estágio. Principalmente dependendo do perfil do solo. Isso, algumas áreas ali que tem um pouco mais de argila, que tem uma textura um pouco mais argilosa, que segura um pouco mais de umidade, com essas últimas chuvas, elas tiveram uma capacidade de recuperação. Mas isso é muito relativo de área para área, porque a gente ainda não teve, dentro do estado, aquela chuva uniforme, vamos dizer assim. Manga que a gente chama. A gente chama de mangas de chuva, então, assim, às vezes, na lavoura, ao lado aqui, né, de um lado da estrada, você tem uma lavoura que está bem estabelecida, que conseguiu se recuperar, e do outro lado da estrada você tem uma lavoura que continua com um porte baixinho, que infelizmente a gente sabe que não vai. E também depende muito de material, né? Então tem alguns materiais que têm um pouco de recuperação mais rápida e outros que não, outros realmente não toleram essa questão de estresse. Isso também é um ponto que o produtor, eu acredito que nessa safra vai começar a observar bastante as condições, as características dos materiais para colocar. Para encerrar esse bloco, o que você acha que sai de experiência aí para o produtor? Eu acho que o produtor ele vai ficar muito mais atento à questão das condições, né, climáticas, e eu acho que ele não vai pensar no início do plantio, ele vai pensar no decorrer, né, a que período que vai estabelecer realmente as chuvas aqui dentro do estado,
Porque nós tínhamos, né, o professor Molhon, ele falava muito do estabelecimento das chuvas a partir do final de novembro. Isso ele falou em algumas lives com a gente. E a gente observa que os produtores eles vão começar a observar isso. Aí o produtor não ouviu. Aí alguns produtores não ouviram, outros né, ouviram, mas você fica naquela, não, vamos pela experiência, vai chover. Mas a gente observa que os produtores vão começar a pensar muito nessa situação e o posicionamento também dos materiais, né? De que forma que o clima vai ocorrer durante toda a safra para eu conseguir começar a posicionar materiais. Nós vamos para o intervalo e já voltamos batendo um papo, continuando com esse papo especial. Não sai daí. De volta direto ao ponto, conversando com Jerusa Rec da AproSoja Mato Grosso. A gente estava falando aqui sobre uma safra bastante dificuldade e de uma certa forma a gente nunca ouvia falar, seguro rural Mato Grosso, poxa, a gente nunca colhe mal, né? Nunca acontece. E agora, sempre, tinha a região do Araguaia que era mais complicada, enfim, imagina na região oeste do estado sempre choveu muito bem também e a gente agora tem toda essa característica que você encerrou o bloco falando, inclusive, que o produtor a experiência que fica que é de olhar mais o clima, de estar olhando. Eu olho bastante para isso, sempre olhei bastante, né? Mas a gente, infelizmente, as previsões no Brasil ainda não são como os americanos, lá falta estação meteorológica. A AproSoja tem, né? Um Aproclima, tem umas estações. E eu queria que você começasse para a gente falando, imagina, para um solo argiloso já foi difícil, como é que é para o solo arenoso, né? A AproSoja tem lá, né? CAT Parecis, é isso? E CETEC no Parecis. CETEC no Parecis, isso, né? era o antigo CAT Parecis. E aí agora vocês até vão ter, acho que agora dia 16, que dia que vai ter lá? Nos dias 17 e 18, né, nós vamos ter o evento em Campo Novo do Parecis, na nossa área experimental. É a nossa 8ª safra lá, então a gente procura trabalhar com manejo em solos arenosos, então a gente até deixa aqui aberto o convite. E lá nós temos protocolos. Aí quem quiser participar tem que entrar no site da AproSoja e se cadastra lá. Isso, só fazer inscrição gratuita dentro do site da AproSoja. E a gente espera, né, nos dias 17 e 18, né, para público em geral, para produtores, né, e também para técnicos que queiram conhecer a área e entender mais sobre os protocolos, né. O nosso foco lá é manejo em solos arenosos, é uma área lá que varia de 7% até 30% de argila. Então, e nós temos 7 a 30. De 7 a 30. Então, é uma área de 88 hectares, 67 delas ocupadas por protocolos, onde a gente faz o protocolo que você diz assim, muitas vezes eu vou lá chegar assim, tem uma área com 8% de argila, eu falo, nossa, que soja maravilhosa. Qual foi o protocolo que foi usado aqui? Aí, esse protocolo, foi feito uma calagem, ou foi feita uma cobertura, enfim, é isso que seria o protocolo. Isso, né? Que a gente chama, né, nossos experimentos. Então, nós temos um experimento lá que a gente iniciou desde o início da área, que é a rotação de culturas com soja. Então, a gente tem inúmeras culturas de cobertura, crotalária. Lá só faz soja ou faz milho também? Não, faz milho. Rotação com soja e milho. Então, a gente trabalha durante a safra toda e a gente faz um manejo, trabalha o perfil do solo durante todo o ano. Então, tanto que nós temos também o evento né, na época do milho, geralmente final de maio, início de junho, a gente também tem o evento da segunda safra, porque a gente também coloca os protocolos voltados para o cultivo do milho. Então, mas nessa safra, o que a gente está muito interessante de ver lá, e a gente convida todos os produtores a irem para ver, é justamente essa questão do trabalho do manejo, né? A importância de você ter uma construção de perfil, a importância de você ter uma rotação de culturas bem feita, uma adubação bem equilibrada, que é nesses anos que a gente observa que a soja responde, ou que pelo menos você vai ter percas, mas bem menos do que se você estiver numa área onde você não tem um manejo adequado. O que é interessante que você está falando, porque a gente aqui no estado, né, lá em 2000 e alguma coisa, a gente abriu bastante áreas, assim, né, que eram áreas arenosas, né, e eu lembro porque todo produtor, de uma certa forma, ele tem, na fazenda dele, ele tem lá, a fazenda de 1.000 hectares, ele tem 800 hectares, né, com teor de argila muito bom, ou 600 hectares com 60% de argila, e depois muitas vezes vai diminuindo, né? Depois 40, 30, chega até lá embaixo, lá, que é 8. E muitas vezes ele usava essa área para pecuária ou não usava para nada, né?
E aí a gente sabe que hoje, com essa questão toda de desmatamento, questão ambiental, a gente tem que usar melhor toda a sua propriedade, né? Ter uma melhor gestão de toda a propriedade. E aí isso mostra que é possível você, de repente, ter um sucesso, mesmo que você tenha uma área de 60% de argila, você ter sucesso numa área que seja com 12, 20, né? E ter sucesso, é claro, tudo é questão do manejo que você vai fazer, né? Isso, a ideia justamente com essa estação de pesquisa que nós temos em Campo Novo, é justamente mostrar isso, que o produtor ele pode trabalhar a área dele como um todo e obter médias muito satisfatórias em solos em que até então não eram considerados, né, a gente considera pobres, vamos dizer assim, né? E também não serve só para quem tem solos arenosos, porque aquilo que vai bem na areia, imagina como é que vai no solo argiloso. Isso, é o manejo, é o perfil, o trabalho da adubação, que eu acho que é válido para qualquer tipo de área, né? Então, até das áreas mais arenosas e as áreas que têm um pouco um teor de argila maior. Mas também vale a integração do sistema de rotação, então a gente tem isso também, a questão de fontes, doses, isso também interfere muito, e aí a gente colocou isso, e nessa safra está muito visível a campo esses diferenciais de um manejo bem feito no solo. Então, acho que esse é um trabalho muito bacana que a ProSoja está fazendo. Tem uma outra estação também pro lado de Canarana, é isso? Isso, nós temos o CETEC no Araguaia, lá o nosso foco é o manejo em solos siltosos, nós também vamos ter o evento no dia 1º de fevereiro, também deixo aqui aberto o convite, depois a gente reforça. E lá também nós iniciamos, na verdade na área é o 2º ano que nós estamos, né? E o nosso intuito também é trabalhar em cima do manejo de silt, que também é uma característica de solo um pouco difícil de se trabalhar e tirar altas produtividades, principalmente no período mais seco, né? Porque ele tem uma característica de virar basicamente uma pedra, um cimento quando você não tem umidade. E ele quase que impermeabiliza ali, né? Isso, então ele tem aquela característica de no período ser um solo fértil, porém em período de seca ou com déficit hídrico você tem uma dificuldade muito grande para trabalhar nele. Então esse também foi o intuito da ProSoja quando abriu a área no Vale do Araguaia, que fica ali entre Canarana e Água Boa. Perfeito. Vamos falar agora um pouquinho sobre milho. Como é que está sendo a expectativa de milho, né? Então está todo mundo falando, o produtor não vai plantar milho agora, vai não sei o quê, vai reduzir. Enfim, qual que é, o que vocês estão acompanhando? A gente acompanha, né, bastante o produtor falando, alguns realmente vão reduzir a área de milho. É muito difícil a gente precisar qual será o percentual da redução, mas a gente sabe que vai ter algumas áreas que realmente não vão ser semeadas e algumas que vão ser semeadas fora da janela, até mesmo para o produtor não perder o que já fez, muitas vezes já comprou o pacote, já fechou o pacote, mas a gente vai observar uma redução de uso da tecnologia, áreas que realmente, um percentual de área que não vai ser semeada e um bom percentual de área que vai ficar fora da janela. Então vai ser uma safra assim, para as condições de milho, também que a gente vai ter que ter muita cautela no momento de fazer, inclusive as avaliações, né? Porque uma questão que nos está preocupando talvez seja pelas condições climáticas, né? E a gente já ouviu relatos de outros estados. E agora essas áreas que adiantaram também, Gilson, tem uma coisa assim, que a gente, lógico, que não é tanta área, né? Mas vamos supor, antecipou o ciclo lá, sei lá, 3, 4, 5% do estado, antecipou o ciclo. Querendo ou não, teve umas que antecipou 30 dias, né? Agora, muitas vezes antecipou 10 dias. Essa antecipação, de uma certa forma, pode ajudar no caso do milho também, né? Tem um lado ao contrário, né? Em vez de prejudicar, ajudar para que o produtor possa plantar mais cedo o milho. Isso, tem algumas áreas, mas é como você comentou, o percentual é pequeno. Né? Então, é difícil da gente mensurar ainda qual que é o percentual que adiantou e que o produtor vai colocar milho, porque tem muitas áreas também que o produtor às vezes vai colocar. O milho plantar também está muito complicado de fazer um prognóstico, né? Porque vamos supor que de repente o clima agora de fevereiro, né, seja fevereiro, março, abril e que se estenda a chuva. Chutando, não quer dizer que vai acontecer.
Mas se acontecer, pode ser que é uma diferente, que para o milho seja bom, né? Apesar do produtor usar menos tecnologia, mas de repente se o clima é perfeito, ele colhe bem, né? E o que a gente torce também, né? Porque, poxa, né? Sim, fazer pelo menos uma segunda safra, né? Que ele consiga colher bem. Então, a gente ainda tem que fazer as avaliações, acho que a gente precisa acompanhar um pouco mais desse final de safra agora, né? Porque tem algumas áreas de soja que ainda estão sendo semeadas, né? A gente teve uma prorrogação aí do calendário, então vai até dia 13, agora, né? Para encerrar, porque nós estamos acabando, nessas áreas que foram prolongadas, vai ser plantadas agora, está sendo plantada agora, e a ferrugem? Está pegando pesado ou está sendo controlado de boa nesse caso? O produtor, ele está muito atento, mas ele sabe que vai ter uma pressão maior agora, porque a gente... Vai ter que aplicar umas 2 vezes ele vai mais, ter, sim, vai ter que fazer o controle bem feito, porque para o final, como a gente teve, né, um ciclo muito grande de semeadura, então para o final agora, o produtor tem que ficar mais atento às condições da ferrugem, devido às condições climáticas agora que se iniciar essas chuvas. Luza, muito obrigado, tá, pelas suas contribuições. Não é um ano fácil. Não é um ano fácil. A gente que agradece mais uma vez o convite e sempre fica à disposição. Tá aí, mais uma entrevista super especial para você, fazendo um relato aqui muito bem feito sobre a safra do Mato Grosso. Obrigado pela sua companhia e até o próximo. Direto ao ponto. Oferecimento Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. A Prosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. E Atos Sementes. Juntos, vamos sempre vencer os desafios do campo.